Quando a gente pensa na intervenção ao paciente enlutado, a gente não está falando apenas da psicoterapia. A gente pensa em 3 níveis de intervenção ao paciente enlutado. Como o luto é um processo natural e normal diante de uma perda significativa, não são todos os enlutados que precisarão de uma intervenção tão profunda quanto um acompanhamento psicológico. Existem muitos processos de luto que vão seguir o seu rumo normal, natural e saudável, dentro daquele conceito do que a gente já viu que seria um luto normal, e que não necessariamente vão precisar deste acompanhamento. A gente fala de 3 níveis de intervenção ao paciente enlutado. A gente tem o nível básico, o nível primário, que envolve psicoeducação e acolhimento, e é visto como uma responsabilidade social de todos nós. Então, falar sobre luto, psicoeducar a sociedade como um todo, sobre o que é, como acontece, as manifestações, o que falar para um enlutado, o que não falar para um enlutado, se encaixa neste nível primário e é tido como uma responsabilidade de todos. Quando a gente fala nessa psicoeducação, nesse acolhimento, eu posso ter um paciente enlutado que encontra isso auxiliando no seu processo num livro que fale sobre luto, numa rede social acessando um conteúdo de qualidade sobre o processo, conversando com a sua rede de apoio. A gente não está falando de uma intervenção profissional especializada propriamente dita, tá? No nível secundário, a gente tem intervenções que também não necessariamente são feitas por profissionais especializados, como por exemplo, aconselhamentos e grupos terapêuticos que muitas vezes são conduzidas por voluntários, por enlutados também, que se ajudam, que se apoiam, que também falam sobre o luto, que geram esses lugares mais focados, mais específicos, para falar e acolher o processo de luto. Mas ainda assim, a gente não tem atenções tão individualizadas. O aconselhamento psicológico aqui pode ser conduzido de maneira individualizada, que tem um objetivo mais breve e mais focado, de que essa pessoa vai procurar auxílio, muitas vezes nosso, no nosso consultório, muito voltado para aquele momento da vida dela. Ela vai procurar o que a gente pensa que está fazendo é terapia, mas na verdade a gente está fazendo um aconselhamento psicológico, o que também tem muito do seu valor. Ou seja, eu vou psicoeducar essa pessoa sobre o que é o processo de luto, como que acontece, eu vou acolher, eu vou validar. Muitas vezes as pessoas não têm com quem falar sobre o luto e procuram ajuda profissional para poder falar sobre o processo de perda delas. A gente não está fazendo nenhuma intervenção profunda que mexa com a história de vida, que mexa com personalidade, que mexa com coisas que vão para além do luto. Eu estou ali oferecendo uma intervenção muito focada para que ela possa ter ajuda para ter um processo de luto mais saudável. Quando eu falo da psicoterapia, eu estou falando do nível terciário de intervenção. E daí eu estou falando de um processo mais profundo, que eu vou mexer com estruturas de personalidade, que eu vou fazer uma investigação do modelo de apego, que eu vou pensar em ampliar esse modelo de apego para auxiliar. Eu vou estar falando de casos que precisam de psicoterapia porque já estão apresentando um luto complicado ou possuem muitos fatores de risco significativos que apresentam uma tendência maior para desenvolver o luto complicado. E daí a gente fala até num período considerado ideal de intervenção, pensando nessas intervenções mais estruturadas, como o aconselhamento, grupos terapêuticos e a própria psicoterapia. A gente fala pelo menos num período de 1 semana. E alguns autores trazem até nos malefícios de fazer intervenções antes disso, porque a pessoa estaria no auge do luto agudo, no auge muitas vezes da negação, do entorpecimento, do choque inicial pós-perda e não vão conseguir nem absorver os conteúdos das intervenções que podem ser oferecidas, tá? Então, a gente tem esses 3 níveis, os 3 trazem benefícios. O nosso papel também, quando a gente é procurado por um paciente, ao fazer uma avaliação inicial, a gente entender o que esse paciente precisa. Se a gente vai estar lidando com a psicoeducação inicial, com poucas sessões a gente consegue reestruturar um pouco mais esse paciente, dar esse suporte.
Muitos pacientes, eles vêm muitas vezes com a dúvida se o que eles estão sentindo é normal, e quando você consegue fazer essa contextualização, essa psicoeducação, isso é suficiente para o processo dele. E alguns outros pacientes não. A gente vai fazer essa avaliação, vai perceber fatores de risco, vai perceber um potencial de luto complicado, e daí a gente vai entrar com intervenção de psicoterapia. E quando a gente pensa em psicoterapia, a gente não consegue estruturar logo de cara todo o processo terapêutico, tá? Mas o que os estudos vão dizer? Que as terapias baseadas no vínculo terapêutico, que seguem a abordagem da terapia do apego, ou ainda de uma terapia, né, mais contextual, mais atual, a teoria dos esquemas, que segue a linha da cognitivo-comportamental, mas é uma linha mais atual, apresentam os melhores resultados de intervenção para esses pacientes, porque trabalham com a questão que realmente é a fonte da dor deste paciente, trabalham-se com vínculos. Todo o processo terapêutico envolve vínculo terapêutico, mas essas abordagens, elas têm o foco em trabalhar a questão dos vínculos, que é onde está a dor desse paciente. A dor de um luto é a dor de um vínculo, tá? E embora a gente não tenha um protocolo estruturado, né, para como conduzir todo o tratamento do enlutado, a gente pode pensar em como que a gente começa esse processo e, de acordo com as demandas que a gente vai percebendo, a gente vai direcionando para algumas atividades específicas, direcionando para algumas ações específicas. Eu preciso trabalhar mais o vínculo contínuo, eu percebo que eu preciso ajudar mais na reestruturação de significado, na oscilação do luto. Eu começo a entender essas demandas específicas de cada caso.